Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gestão que Funciona. Hoje vamos falar sobre preço. Como calcular o preço de venda do meu produto ou serviço? Primeiro, eu vou falar sobre preço de produtos e, na sequência, preço de serviços. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para calcular o preço do produto? Calcular os custos. Então, o produto que eu escolhi é boneca de pano. E como vocês podem observar na tabela, eu tenho o item e o valor, o preço que custa cada um daqueles itens, dando um custo total no final de R$ 35. Na sequência, eu tenho que calcular as despesas, lembrando que as despesas são as coisas que não estão diretamente ligadas à fabricação do meu produto. Então, cartão de visita, manutenção do site, correio para entrega das minhas bonecas, totalizando as despesas totais de R$ 23. Agora, a gente soma os custos e as despesas para fabricar uma boneca de pano. No nosso exemplo, é R$ 58. Significa o quê? Que eu não posso vender a minha boneca de pano por menos de R$ 58. Mas eu não quero ficar trocando figurinha, vender por R$ 58 reais. Como que eu vou lucrar com isso? A quarta etapa consiste em fazer pesquisas. Pesquisar o preço médio das bonecas de pano. Onde eu vou fazer isso? Em lojas de bonecas de pano, em sites que vendem bonecas de pano, em armarinhos que oferecem cursos para bonecas de pano e vou observar bonecas parecidas com a minha, quanto custa. O quinto passo é elaborar uma comparação entre os produtos que eu pesquisei. Então, eu vou olhar quanto custa em cada uma das lojas e sites que eu pesquisei e fazer a média do preço. No nosso exemplo, é R$ 71,66. Ainda na fase de comparar e analisar, o que eu tenho que ver? Eu gasto para fabricar uma boneca R$ 58. A média de preço do mercado é R$ 71,66. Isso significa que se eu vender por este valor médio, eu vou ter um lucro de R$ 13,66 por boneca, ou aproximadamente 24%. Algumas dicas de mercado. Em média, a gente soma custos e despesas e coloca 30% em cima para fazer o preço de venda. Também pode se multiplicar por 3, por 4 ou por 5 aquele valor dos custos mais as despesas. Mas isso depende do consumidor, depende do produto e depende do mercado em geral. Se eu for utilizar as minhas bonecas e multiplicar o meu custo por 3, sai R$ 174 cada boneca, o que fica inviável para venda nesse nosso exemplo. Vamos falar de serviços? Aqui no meu exemplo, eu vou utilizar manicure que faz a mão a domicílio. A dinâmica é praticamente a mesma da de produtos. Primeiro, eu tenho que calcular o custo. O que eu gasto para fazer a unha? Esmalte, palito, acetona, lixa. E nesse caso, eu tenho um custo total de R$ 12. Na sequência, eu vou calcular as despesas. A gasolina para eu ir até a minha cliente, o telefone para agendar, um cartão de visita que eu criei e, no nosso exemplo, R$ 9 de despesas. Somo tudo, custos e despesas, e dá um total de R$ 21. Isso significa que eu não posso fazer a unha da uma cliente lá na casa dela por menos de R$ 21. Mas da mesma forma que os produtos, eu também quero lucrar com isso. E como eu vou fazer isso? Pesquisa. Primeiro eu vou pesquisar nos salões próximos da região onde eu pretendo atender e também alguns concorrentes que fazem a unha em casa. Vou comparar, analisar e tirar a média. No nosso exemplo, a média de preço de uma manicure em casa é R$ 37,50. Então, vamos analisar? Se eu gasto R$ 21 para fazer a mão e o preço médio é R$ 37,50, meu lucro é de R$ 16,50 ou aproximadamente 80%.
Novamente, as dicas de mercado são as mesmas. Geralmente a gente coloca 30% em cima dos custos e despesas, ou pode-se calcular vezes 3, vezes 4, vezes 5, dependendo do serviço oferecido, do consumidor e do mercado. No caso da nossa manicure, se eu multiplicasse por 3, ficaria R$ 63, o que também é um valor muito alto para a manicure em casa. Lembre-se que todos esses valores são fictícios, montados somente a título de exemplo para vocês. Vamos fazer uma análise geral do nosso produto boneca de pano? Se eu fabricar 30 bonecas por mês, como é que vai ser a minha rentabilidade, o meu lucro ao final do mês? Eu coloco lá os meus custos unitários e multiplico por 30 para ter o valor total. A mesma coisa com minhas despesas e descubro que no total de custos e despesas para 30 bonecas dá R$ 1.740. Se eu vender as bonecas a R$ 71,66, que foi aquele valor que nós chegamos, e claro, eu posso ajustar, eu vou ter uma venda de R$ 2.149,80. Isso significa que, tirando então os custos e despesas, sobra para mim R$ 409,80. A minha pergunta é, vale a pena? Vale a pena eu vender 30 bonecas de pano por mês para receber este valor? É isso que você tem também que valorizar no seu preço. Analisando o serviço, eu aumentei. Eu vou fazer 60 manicures em casa. Isso dá 2 por dia se eu trabalhar todos os dias, inclusive sábado e domingo, por mês. Então, custos, o meu custo unitário vezes 60, a minha despesa unitária vezes 60 também, dá um total de 1.260. Eu gasto R$ 1.260 para fazer 60 mãos em casa. Se eu vender a R$ 37,50 cada uma, eu vou ter o total de vendas de R$ 2.250, sobrando para mim R$ 990. Mesmo questionamento. Vale a pena? É isso que eu quero? O meu produto está valorizado? O meu serviço está valorizado? Algumas dicas finais. Os cálculos devem ser feitos regularmente, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Sempre que houver algum aumento nos materiais de custo, ou nos custos ou nas despesas, você tem que refazer os cálculos, porque isso significa que seu lucro está diminuindo, você está gastando mais e ganhando menos. Ajustar os preços de acordo com o mercado, nunca ficar muito acima nem muito abaixo, exceto em épocas como de sazonalidade, como por exemplo Natal, Dia das Mães, ou se você tem um produto ou um serviço inovador que você pode cobrar mais caro por isso e o seu cliente vai pagar por isso. Eu não coloquei, por exemplo, funcionários, porque eu entendo que sou eu que estou costurando, eu que estou fazendo as bonecas, eu que estou fazendo a manicure. Mas, se a minha demanda começar a aumentar e eu tiver que contratar um funcionário, as despesas desse funcionário, quer dizer, o pagamento do salário, todos os impostos e tudo mais desse salário, vai entrar em custos e vai diminuir o meu lucro. Alguns produtos ou serviços não pode se aplicar a regra de 30% de margem de lucro. Às vezes você tem que aplicar uma margem menor de lucro e vender em grandes quantidades. E a multiplicação por 3, 4 ou 5, geralmente você usa quando os custos de despesa são bem baixos. Bora lá rever seus preços? Sucesso! gestãoquefunciona@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal e receba nossas dicas semanalmente.